Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, né? Bom dia, professor. Bom dia, nossa, que voz de sono, cara, mas bom dia, meu. Natanzão, como é que você tá, irmão? Sim. Tranquilo? Não, Maravilha. acho tranquilo, professor. E o senhor? É. Ô, Bom Lara, tudo dia. bom? Bom dia, bom dia, Olavo. Olavo, quem que é o seu avatar aí, pô? Agora você tirou, ficou só com o. Mas Só o O mesmo. Só o O. é o O. Ah. Galera, deixa eu apresentar para vocês o que vai rolar hoje. Olha só. Hoje eu vou terminar Egito Antigo. Vai acontecer uma coisa meio esquisita. Por quê? Porque teve uma turma que teve toda aquela parte dos aspectos culturais e uma outra não. Então eu vou passar os dois últimos pontos dos aspectos culturais para depois a gente encerrar com a sociedade, política e economia. Tudo bem? Fala, Felipão. E amanhã, tchutchucos, como eu sei que vocês vão fazer a prova à tarde, no período matutino que a gente tem aula, eu vou fazer uma revisão, tá? Eu vou pegar mais Grécia, que eu acho que é o que muita gente está com dificuldade, muita gente, com toda certeza, sabe que é mais assunto, né? Então, eu vou me ater à Grécia, vou fazer uma revisão, e, de certa maneira, tchutchucos, vai ajudar bastante para a prova. Porém, é necessário que vocês tenham uma leitura prévia, tá? O que eu recomendo para amanhã? Eu recomendo que vocês peguem aquelas folhinhas de vocês. Eu vou usar um outro slide, tá? Mas eu vou seguir uma sequência muito parecida com a que vocês têm ali no slide. Fechou? Vamos à aula de hoje? Então vamos lá, Egito Antigo, mais um pouco e a gente termina. Quem é que vai ser o meu assessor de assuntos aleatórios? Né, eu posso ser para avisar se tá Maravilha. aparecendo. Chegou para vocês? Chegou, tá aparecendo. Sim. Beleza. Galera, então olha só, como eu estava dizendo para vocês agora há pouco na introdução, eu preciso passar esses dois últimos pontos da história do Egito Antigo. Os aspectos culturais. Na turma A eu não consegui terminar e na turma B eu terminei, mas grande parte do pessoal que estava online na semana passada não teve, literatura e escultura, para depois a gente partir para os aspectos sociopolíticos ou sociais, econômicos, políticos, que, atenção, geralmente é o que é mais cobrado em provas de vestibulares, junto com aquela questão da evolução histórica, em que você tem que ficar se atendo a pontos ou outros, esses aspectos sociais são muito cobrados. E vocês vão perceber que, pelo fato dos egípcios habitarem a mesma região dos mesopotâmicos, persas, fenícios e hebreus, o comportamento deles é muito similar a essas civilizações que vocês estudaram. Tudo bem? Então vamos voltar um pouco, vamos começar aqui a terminar os aspectos culturais, e dentro desses aspectos culturais, uma coisa que muita gente não teve, eu vou destacar agora a literatura. Galera, a literatura egípcia, que muitos conhecem pelo famoso Livro dos Mortos, alguém aqui assistiu aquela série de filmes A Múmia? A Múmia, o Retorno da Múmia. Então, ali aparece o Livro dos Mortos, tá? Só que muita gente acha que é uma coisa meio cabalística, meio ritualística. E, na verdade, o Livro dos Mortos, ele trata da religião. Ele trata dos aspectos fundamentais, por exemplo, do julgamento de uma alma, do comportamento de um faraó. Mas, enfim, é só um exemplo do que foi a literatura egípcia. E o legal é que vocês reparem que essa civilização, em termos literários, era uma civilização bastante curiosa. Caiam de costas. Eles davam muito apreço a poesias, tchutchucos. Isso é muito engraçado, né? A gente dificilmente imagina os egípcios fazendo leitura ou declamando poesia. E olha só, dentro das poesias que eram muito comuns na literatura deles, eles exaltavam muito a temática moralista, falar sobre moral, falar sobre boa conduta, até porque, nota de rodapé, vocês sabem que eles acreditavam na vida após a morte, então eles achavam também que eles tinham que viver dentro de uma certa moral, dentro de uma coisa muito ligada à questão do altruísmo e da honestidade, ok? E, por outro lado, um outro tema que é muito comum na poesia deles é a religião. É o que é narrado ali no Livro dos Mortos. E, geralmente, a religião, daqui a pouco vocês vão perceber, ela está presente em toda a cultura egípcia. Pode reparar,
Na arquitetura, a gente falou da presença da religião. Exemplo, pirâmides, os palácios, os templos. Na escrita, você também tem uma pegada religiosa, até porque você pode reparar que a escrita hierática, lembra da aula passada, ela era uma escrita adaptada pelos sacerdotes para o uso do cotidiano, para o uso religioso. E na escultura, vocês também vão perceber a presença dessa religião. Só que na literatura, isso é muito interessante, a religião era mais exaltada. Muitos contos eram narrados. Depois eu vou contar um, quando for falar da religião, que é o julgamento de Osíris. Falavam também da história, um pouco da história de cada deus. Então a poesia no tema religião era muito usual, era muito importante até também para que a cultura egípcia se aproximasse dessa religiosidade. Tudo bem? Então essa é a literatura. E para finalizar os aspectos sociais, parte 1, tchutchucos, depois eu tenho um bônus para vocês, eu trouxe aqui a escultura. E é muito interessante a gente falar da escultura egípcia, por quê? A escultura deles é uma escultura que fez influências em muitas outras esculturas pelas civilizações do Oriente. Eu vou pegar 2 exemplos. No começo da produção cultural em escultura na Grécia Antiga, havia uma cópia muito grande em estilo da forma como os egípcios faziam a escultura, dessa questão de que eles faziam com a escultura, o que representava, qual que era o significado. Traduzindo, no começo da Grécia Antiga, muitas esculturas eram esculturas religiosas, eram esculturas de deuses, tá? E o outro exemplo, que vocês devem ter reparado até nas aulas com o Adriano, são as esculturas mesopotâmicas. As esculturas deles, dos mesopotâmicos, eram uma cópia da escultura egípcia. E o que se copiava? O que era muito comum? Galera, no termos de estátuas, que é basicamente o que simboliza a escultura, a monumentalidade, as estátuas sempre são muito grandes, são desproporcionais quando você compara com o próprio ser humano, e imóveis. É até meio paradoxal, né? É até meio lógico que são imóveis, né, prof? Mas a imobilidade é questão de você não tentar denotar movimento. Sempre parado, sempre sem nenhum tipo de expressão corporal. Então era uma coisa típica da escultura dos egípcios. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Dá uma olhada aqui, ó. Galera, à esquerda de vocês, nós temos a reprodução de um casal real, tá? Faraó do lado esquerdo e a esposa do lado direito. Pode reparar, tchutchucos, que você não tem expressão corporal. O faraó tá paradinho, estão reparando? Tá com os bracinhos juntos ali do corpo. E a esposa, o máximo que ela faz é dar o abraço na cintura do faraó e apoiar a outra mão, no braço dele. Mas não passa a sensação de que a qualquer momento essa estátua vai sair andando. Uma coisa que vocês vão encontrar mais tarde, lá no final da história grega, com a cultura helenística, tá? Então, isso é imobilidade, essa falsa noção de você ter uma estátua realista, mas não é realista porque você não tem noção de mobilidade. Tudo bem? Agora, você pode reparar a monumentalidade na estátua da direita. Esse aí, tchutchucos, é o faraó Ramsés II, o faraó daquela época do Moisés, que vocês viram com o Adriano, tá? E um pouquinho comigo também. Pode reparar, muito alta, é desproporcional. Para vocês terem uma ideia, essa estátua, em termos de altura, ela tem mais ou menos 15 metros, e aqui no pé do faraó, tchutchucos, os historiadores não sabem bem se é o filho dele ou uma referência a alguma divindade. Muito certamente é o filho, tá? Até porque se fosse para fazer a referência de uma divindade, de um deus, eles colocariam muito próximo da proporção do faraó. Pode reparar, então, que essa monumentalidade é muito típica da escultura em termos de estátuas, quando a gente fala da tradução meio que de realidade da cultura egípcia. Tudo bem? Só que aí tem uma pegadinha. Acho que muita gente já deve ter lido e já deve ter ouvido. Galera, escultura não significa só estátuas, tá? Escultura, vocês vão ver com a Tati em Artes, também sugere murais, entalhe, ou seja, vocês já ouviram aquela coisa de alto relevo e baixo relevo?
já devem ter ouvido, né? Alto relevo e baixo relevo é você esculpir a parede ou esculpir um mural, tudo bem? Os egípcios usavam muito isso. Eles gostavam muito de fazer esse esculpimento em parede. E geralmente, o que eles esculpiam? Eles esculpiam trechos de poemas religiosos, eles esculpiam também passagens da história do faraó, passagens da história egípcia, mas no fundo, grande parte desses murais, dessas coisas esculpidas em paredes ou murais, faziam referência religiosa. Tudo bem? Então aqui, o básico. Escultura, guardem sempre mais estátuas, tentem lembrar daquela questão da falta de mobilidade e da monumentalidade, e pode lembrar, se possível, também a escultura como murais, e sempre associado à religião. Tudo bem? Galera, e aí vem um bônus para vocês dentro dessa questão dos aspectos culturais que eu tive que trazer, porque eu acho muito interessante, é a pintura egípcia. Galera, são 3 passagens, essas passagens que eu trouxe aqui para vocês da pintura egípcia, tá? Reparem que cada passagem tem um tema diferente. Por exemplo, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O primeiro mural, vou colocar o número 1 aqui, tá? É um mural que traz uma passagem rural. Tá trazendo aí a questão da colheita dentro do Egito Antigo, tá? O segundo tema, no segundo mural, vou colocar o número 2, já é uma temática religiosa. Vocês têm aí, se vocês perceberam bem, a presença de um faraó com cabeça de falcão, que é o faraó Horus, que depois virou um deus, tá? Então, grande parte dos faraós, quando encarnavam, era dito a eles que eles eram a encarnação desse deus Horus, que um dia foi um faraó. Tudo bem? E o terceiro tema, na terceira imagem que vocês têm aqui, na terceira pintura, é um tema de navegação. Na verdade, é uma navegação no Rio Nilo, tá? Não é aquela navegação, por exemplo, feita pelos fenícios, no Mediterrâneo, mar aberto, não. Nesse caso, é uma navegação feita no rio deles, no Rio Nilo. Nota uma coisa importante, nas 3 imagens, nas 3 pinturas, independente do tema, vocês perceberam que as cores, elas geralmente são as mesmas? Perceberam aí? O que os egípcios muito usam como temas, como cor, desculpa? Branco, estão vendo aqui no saiote, olha aqui, no saiote, olha aqui de novo, no saiote, primeira cor. Segunda cor é a cor amarronzada, né? Vamos falar que é o marrom bombom. Estão vendo aqui, ó? Nas 3 imagens aparecem, né? Isso é até interessante porque essas cores da tonalidade de pele dos egípcios já é uma tonalidade de pele no momento em que há a mistura cultural. Porque originalmente os egípcios eles tinham uma tonalidade de pele mais clara. Tudo bem? E uma última cor que todo mundo deve ter reparado que aparece abundantemente é o azul, ó. Azul aqui na coroa do Horus, né? Que eles chamam de tiara, e azul aqui embaixo, simbolizando as águas do Rio Nilo. Tchutchucos, por que essas cores se repetem? Porque são cores que refletem a realidade do Egito. Refletem as cores das roupas, sempre brancas, era uma tendência à utilização do branco, a coloração da cor de pele, num determinado momento da história egípcia, né? E o azul, que faz uma referência ao Rio Nilo, e sempre era reproduzido em outras circunstâncias dentro da pintura deles. Tudo bem? Agora, tem uma outra coisa para vocês repararem nessas pinturas também. Perceberam que os egípcios, eles usam uma coisa chamada lei da frontalidade? Deixa eu apagar aqui, eu vou mostrar para vocês o que significa. Lei da frontalidade, tchutchucos, é o seguinte, geralmente nas pinturas, eles pintavam de frente para quem está vendo. O peito da imagem, estão vendo? O peito e as mãos sempre aparecem de frente. Repararam? E de perfil, o que sempre fica de perfil? A cabeça e as pernas. Estão reparando? Essa é uma coisa chamada lei da frontalidade. A frontalidade, ou seja, o que fica de frente para quem está vendo, é sempre o peito e as mãos. E eles fazem isso, segundo algumas pesquisas da historiografia,
porque era para dar dinâmica na movimentação da cena. A cena não demonstra muito movimento, mas com essa abordagem da lei da frontalidade, tenta sugerir uma certa movimentação, uma certa dinâmica de movimentação dentro da imagem. Tudo bem? E aí vem uma outra regra, que vocês vão reparar na primeira tela. Deixa eu apagar aqui também. Galera, era uma regra chamada regra da hierarquia, tá? Sempre quando você tinha que representar um alto funcionário, ou um faraó, ou até um nobre, traduzindo, membros da elite, essa representação era sempre maior. Então, certamente, esse cara que está representado maior, que está com uma espécie de um chicote na mão, ele é um alto funcionário, ele pertence à nobreza. E aqui embaixo, ou você tem os filhos, era natural eles representarem os filhos pequenos, ou vocês vão ter algum tipo de camponês, alguma classe subalterna, tá ok? Então é muito interessante porque essa segunda lei, que é a lei da hierarquia, era muito presente dentro da produção artística deles. E a pintura, ela representa mais isso. É uma questão de você enaltecer as altas camadas. E, se possível, enaltecer também a figura do faraó. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Professor, Posso seguir o bonde? Perguntas, verdade, digam. eu tenho pergunta. Na verdade, Manda. eu não entendi como funciona muito bem essa lei da hierarquia. Você poderia Ah, explicar? tá. Vamos lá. A lei da hierarquia era sempre você representar maior aquela classe superior. Então, voltando aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Opa, do outro lado. Se você observar bem na imagem, você vai perceber que tem alguém que está desproporcional, porque é maior. Tá reparando? Esse alguém maior aqui, ele representa alguma classe superior. Um faraó, um sacerdote, um nobre, alguém que represente as classes da elite, tá? E menores, estão reparando aqui, geralmente é representado ou os filhos, às vezes eles faziam isso, ou as classes subalternas. Então, toda vez que você se depara com uma pintura egípcia, isso aparece também na escultura, aparece também nos murais, mas na pintura é mais clara. E você identifica essa desproporção, não é porque eles não manjavam a questão da pintura, é porque eles estavam enaltecendo as figuras superiores. Eles estavam enaltecendo aqueles que pertenciam à nobreza. Tudo bem? Então é sempre natural. Maior aquele que é superior em termos sociais, e menor ou o filho de alguém superior, ou, com toda certeza, uma classe subalterna. Entendeu? Ok. Professor, eu tenho uma pergunta, que eu não sei se vem muito ao caso agora, mas quem fazia geralmente as pinturas? Sempre artesãos. É uma coisa bastante interessante. Depois eu vou mostrar a sociedade egípcia. Ela era uma sociedade bastante estratificada. Então você tinha lá a classe dos artesãos, a classe dos militares, a classe dos camponeses. Então os artesãos eram sempre aqueles que eram incumbidos de fazerem as estátuas, as pinturas, as esculturas. É sempre uma classe social. Essa classe é a classe dos artesãos. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. Imagina, que isso. Galera, então encerrei aqui aspectos culturais, tá? Vamos agora, peço muito que vocês prestem atenção aos aspectos sociopolíticos e econômicos. Galera, é cobrado a rodo em prova, mas ao mesmo tempo é muito fácil de vocês guardarem, porque vocês vão perceber que os egípcios, eles se assemelham em muito às demais civilizações dessa antiguidade oriental. E, por outro lado, é muito curiosidade. Vocês vão perceber que, pelo fato de ser curioso e ter curiosidade, é bem interessante guardar. Vamos a isso? Então, vamos começar com a economia. Baba. Galera, a economia do Egito Antigo, primeiro, tem que ser vista como uma economia centralizada. O que é isso aí, prof? Significa que os faraós eram aqueles que comandavam os aspectos econômicos. Então, dificilmente você tinha uma liberdade dentro do comércio, você tinha uma liberdade na produção agrária, porque tudo partia do poder central, tudo partia das decisões do faraó quanto à questão econômica. Entenderam? Aí vem a parte que é mais interessante. Tchutchucos, a economia deles, pelo fato de ser muito ligada ao Rio Nilo, era de base agrária, tá?
Então é muito comum vocês perceberem que no Egito Antigo, a produção do campo é a produção superior, é a produção sempre incentivada. Tudo bem? Porém, atenção, vocês vão colocar um sinalzinho de mais. Por quê? Porque além da agricultura, era comum também, coloquem aí, estou abreviando, caça, ok? Era muito comum eles fazerem a caça, inclusive próximo do Rio Nilo. Coloca um outro sinal de mais. Era comum também a criação, estou abreviando, de animais, criação de animais, e é muito interessante porque os egípcios eles já domesticavam o gado de chifre, então eles tinham uma certa pecuária. A gente pode identificar uma pecuária que era muito comum entre eles. Tudo bem? E por último, tchutchucos, dentro dessa questão agrícola, vou pedir para vocês colocarem mais um sinal de mais, era comum a produção artesanal, artesanato, e caiam de costas. Um exemplo de um artesanato egípcio que era muito vendido era o vidro. Muito louco isso, né? Não era para fabricação de óculos, tá? Nem para fabricação de janela. Vidro, tchutchucos, vidraria que era utilizado para decoração. Era utilizado em colares, era utilizado, por exemplo, no cabelo, numa coisa chamada hoje de tererê. Então a gente percebe que a economia egípcia era uma economia que possibilitava um leque, mas atenção, muito mais agrária, pelo fato dessa civilização depender da agricultura próxima ao Rio Nilo. E outra, era a atividade mais financiada e incentivada pelo poder central, sendo as demais que eu destaquei, por exemplo, lá, a criação de animais e etc., atividades secundárias, atividades que serviam só para complementar o que eles consideravam essencial para a sobrevivência. Tudo bem? E visto isso, tchutchucos, o que a gente vai reparar? Que é uma coisa que eu vou pedir para vocês colocarem num box. O comércio dos caras era um comércio muito pouco desenvolvido. Não significa que os egípcios não praticassem a atividade comercial. Praticavam comércio com os mesopotâmicos, praticavam comércio com os fenícios, praticavam comércio com os hebreus. Isso só algumas civilizações para não me alongar, tá? Mas não significa que essa atividade era uma atividade costumaz. Não, era muito raro. O comércio ele era sempre feito somente para você ativar a diplomacia ou, eventualmente, para você ter um produto ou outro que no Egito não existisse. Entenderam? Então, percebam, por conta desse comércio pouco desenvolvido, lembrando, era praticado, mas pouco praticado, você, coloquem aí, não tinha moeda. O Egito Antigo não era uma economia monetarizada. E é muito curioso. Por quê? Porque os egípcios, eles constituíram um império, tchutchucos. Um império que chegou a dominar uma parte da Mesopotâmia, um império que chegou a dominar a Palestina, mas esse império não conhecia a moeda. E, na verdade, eles até conheciam, mas eles não se interessavam, eles não tinham apreço pela monetarização da economia. Entenderam? E por que eu falo muito isso também? Porque se vocês compararem essa situação da falta de moeda do Egito com outras civilizações, vocês vão perceber que nesse ponto os egípcios eram muito atrasados. Mesopotâmicos já conheciam moeda, persas já conheciam moeda, os fenícios viriam a conhecer moeda, só que os egípcios não, mas conhecer no sentido de trabalhar com, tá? Os egípcios não tinham interesse em fazer o uso da moeda. Tudo bem? Todo mundo pegou? Então, isso é a economia. O básico, centralizada, base agrária e comércio muito pouco desenvolvido. Tudo bem? Vamos seguir o bonde. Vamos olhar agora a sociedade. Galera, a sociedade egípcia, em termos de características, é muito similar à sociedade mesopotâmica, a sociedade que o Adriano trabalhou com vocês. Dá uma olhada. Primeira regra, é uma sociedade estamental. Prof, o que é estamental? O senhor fala tanto, o Adriano falou tanto, eu não consigo lembrar. Então anota que sociedade estamental é uma sociedade dividida em camadas. Cuidado,
não são castas. Casta é uma coisa lá da Índia, mas é uma sociedade dividida em camadas, só que cada camada é definida pelo nascimento. Tudo bem? Então coloquem que é uma sociedade fundamentada no nascimento. Por isso, tchutchucos e tchutchucas, era muito incomum a mobilidade social. A gente percebe, já vou avançar um pouco, que rola a questão da imobilidade. Então, exemplo, se o camponês nasce camponês, ele vive e morre o quê? Camponês. A não ser que, pela graça de um faraó, esse camponês possa ser tirado desse setor social e colocado num outro. Exemplo, ele pode se tornar um artesão, porque o faraó identificou que ele é muito habilidoso, entenderam? Mas isso era muito raro. Você tinha sempre uma imobilidade social. O camponês é sempre camponês, entenderam? Só que o mesmo vale, tchutchucos, para a nobreza. Atenção, o nobre, ele sempre nasce e vive nobre. Dificilmente ele vai cair no setor social, a não ser que, por desgraça de um faraó, aquele nobre tenha cometido algum crime e, para não ser morto, ele é rebaixado. Mas isso é muito raro, tchutchucos, porque nobre sempre é mantido como nobre. Tudo bem? E, para finalizar, uma coisa meio óbvia, né? A sociedade egípcia era uma sociedade hierarquizada. O que é isso aí? Ela é dividida em hierarquias, que vai sempre da mais importante para menos importante. Ou seja, em termos de poder, da elite para o camponês. Entenderam? Eu trouxe aqui para vocês o funcionamento dessa sociedade. Galera, deem uma olhada nessa imagem que eu estou trazendo para vocês. Isso aí é a sociedade egípcia. E reparem, é uma sociedade não muito variada, mas bastante variada se você for comparar com outras sociedades de civilizações menos evoluídas. Como é que funciona a hierarquia? Sempre você vai ter aquele mais importante no topo, óbvio, exemplo, faraó e a família real, e na base você sempre tem aquele que importância política é menos importante, exemplo, camponeses. Estão vendo? Mas, prof, eu acho que o senhor está se equivocando. Eu estou vendo o escravo ali. Que bom, significa que a sua vista está ótima. Mas atenção, tchutchucos, escravos não pertencem à sociedade. Muito louco isso, né? É tão fato, tchutchucos, que se vocês observaram bem, eu separei o escravo da sociedade. Por quê, prof? Porque o escravo geralmente é um estrangeiro. Ele é aquele que foi derrotado em guerra, é um prisioneiro, é aquele cara que foi negociado, portanto, é um estrangeiro. Então, o escravo, ele não representa a sociedade egípcia. Ele está sempre à parte, ele está sempre deslocado. Tudo bem? Sociedade estamental, como é que vocês percebem aí? Tchutchucos, vocês percebem porque cada setor social, faraó e família, nobreza, escriba, que é o escritor, é aquele que escreve, é um funcionário real, soldados, camponeses e artesãos ficam fixos dentro dessas estruturas sociais. Tudo bem? Mas reparem uma coisa, dentro dessa estamentalidade, a gente percebe que um setor social é bastante interessante para o desenvolvimento econômico. Quem é? Quem arrisca dizer qual é o setor importante para a economia? E por isso se torna importante. É o camponês, cara. É legal, porque você vai perceber o seguinte, não tem a presença do comerciante. Então não tem aquela história de que o comerciante, pelo fato de enriquecer a sociedade e a economia, ele é relevante, você vai perceber aqui que não. O comerciante não aparece, aparece sim um setor muito importante que é o camponês. Tudo bem? E para finalizar, um alerta que eu dou. Galera, escravidão dentro do Egito Antigo era muito inusual, era muito pouco utilizada, tá? A escravidão, ela teve picos, tudo bem? Toda vez que você tem o conflito do Egito com uma outra civilização, e lógico, consequentemente a vitória egípcia, aí sim você vai ter a presença de maior quantidade de escravos. E por que eu estou falando isso? Porque vocês têm que entender, pelo amor de Deus, que a base dessa sociedade, no sentido de produção, e isso tem uma relevância econômica tremenda, é o camponês. Só que o camponês não é escravo. O camponês,
Deixa eu até trocar a cor da caneta. Ele é um servo. Opa, não troquei a cor da caneta. Agora eu troquei. Ele é um servo, tá? Então, no Egito, assim como vocês percebem também dentro da Mesopotâmia, a servidão é muito mais comum do que a escravidão. Tudo bem? Alguma dúvida? Não posso seguir o bonde? Então, vamos finalizar, vamos amarrar a sociedade. Sempre o básico, estamental, hierarquizada e imóvel. É necessário guardar os setores sociais, prof? Não, não é. Mas é necessário que você guarde, por exemplo, o camponês. Ele é a base, mas base por quê? Porque ele é o último setor social e, ao mesmo tempo, ele tem uma importância muito grande dentro da economia. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá para a política. Galera, a política dentro do Egito Antigo, por favor, não tem como errar. E já peço para vocês colocarem o básico para poderem manjar essa política. A política é sempre feita pelo faraó. Boa, boa? E é muito interessante, galera, o nome faraó, numa tradução literal da língua egípcia para o português, faraó significa casa grande. Não é o comentarista de futebol, tá? Ex-jogador do Corinthians. Para quem é corintiano, um salve. Mas casa grande no sentido de palácio celestial. Entendendo que esse cara aqui, tchutchucos, não é uma figura qualquer. Ele não é um homem qualquer. Ele é um Deus encarnado. E geralmente o faraó é a encarnação do deus Horus, aquele deus que eu mostrei para vocês lá numa pintura. É aquele que tem cabeça de falcão. Tudo bem? Então, isso é o básico. O faraó é aquele que manda na política egípcia. E por que eu estou insistindo que vocês guardem isso? Galera, para que vocês guardem que a primeira grande característica da política deles é a palavra centralização, ok? Estou abreviando aí como CE. Então, significa que no Egito Antigo você não tem fragmentação, você não tem cidades-estados. Não, como vocês viram lá, na Fenícia, na Grécia, na Mesopotâmia. Pelo contrário, aqui no Egito, tudo era centralizado, porque quem comanda é o faraó. Entenderam? Então, isso aí é um mantra. É o que vocês vão encontrar em muitas provas de vestibulares. Essa questão da política centralizada. Tudo bem? Então, vamos seguir. Olha só o que nós temos a mais. Tchutchucos, uma política feita pelo faraó que geralmente era falada ou dita como despótica. O que é isso aí? Despótica é como se fosse de uma forma tirânica, de uma forma bastante, digamos, violenta. Então, o faraó, ele era sempre muito severo, porque ele era sempre a primeira e a última palavra dentro da política egípcia. Tudo bem? Então, anotem que despótica, pessoal, é tirânica, tá? É centralizada demais, porque o faraó, ele sempre se utiliza da austeridade. Ele é muito austero, ele é bastante violento em algumas atitudes. Boa, boa? Segundo, política hereditária. E aí, ó, tomem cuidado. Por quê? Porque naquela época acreditava-se que o faraó, sendo um deus, ele só podia ser sucedido por quem? Pelo filho. Muito louco, né? Só que o detalhe é o seguinte, na ausência do filho, quem poderia assumir? Sempre um parente, homem próximo. Tá legal? Prof, mas tem Cleópatra, por exemplo, que era uma faraoína, né? Ou faraó fêmea, ou faraó... Sim, existiu Cleópatra. Só que Cleópatra, pessoal, faz parte de uma outra história do Egito Antigo. Faz parte de uma etapa do Egito em que eles eram comandados pelos descendentes dos macedônicos. Então, perdeu-se um pouco essa questão da obrigatoriedade sempre de um homem assumir. Mas podia acontecer de uma mulher assumir, geralmente a mãe, ou a tia, ou a irmã de um faraó menor de idade, só que ela saía do trono assim que o faraó assumisse a maioridade e pudesse controlar a política do Egito. Tá legal? Então guardem sempre assim. É hereditária porque passa de pai para filho. Mulher não assume, exceto em algumas exceções, como por exemplo, para tutelar, para esperar que o faraó atinja a maioridade, ou quando depois o Egito perde as suas características. É o caso da Cleópatra. Tudo bem?
Galera, e aí vai uma curiosidade para vocês. Grande parte dos faraós, eles casavam com as próprias irmãs ou primas, tá? E por isso, muitos faraós, eles apresentaram problemas congênitos. Faraós que tiveram problemas ósseos, faraós que tiveram problemas mentais, faraós que tiveram curta duração em termos de vida. Então, isso era muito comum, porque dentro dessa regra da hereditariedade, era, como eu disse para vocês, comum também o faraó casar com uma irmã ou com uma prima. Tudo bem? Mas, lógico, existiam sempre aquelas histórias de faraós que casavam com princesas de outras civilizações. E por que acontecia isso? Para evitar um conflito. Então, isso aí era uma tática política. Mas, mesmo assim, o faraó ele tinha essa tendência de casar com um familiar, ou, no caso, uma familiar. Tudo bem? Segue o bonde, olha lá. O que eu peço para vocês circularem, uma característica muito importante. A política egípcia é teocrática. Como assim, prof? Significa, como eu disse aqui no alto, que o faraó, ele é, ao mesmo tempo, um deus, portanto, ele representa a religião, e ele é o comandante da política. Entenderam? Então, a política sempre vai estar associada à religião, sempre vai estar associada à ideia de que o faraó, ele representa os deuses. Nesse caso, é um próprio deus. Fechou? E para finalizar, Tiotiocos, uma coisa bastante relevante. Era comum, já que o faraó não podia estar ao mesmo tempo em todas as cidades egípcias, que os influentes em cada cidade fossem os sacerdotes. A coisa é tão notória que muita gente vai lembrar do que eu vou comentar agora, que teve um faraó chamado Amenófis IV que tentou acabar com a influência dos sacerdotes. E o que ele fez? Ele tentou fazer uma reforma na religião. Ele tentou acabar com o politeísmo. E por que isso acontecia? Galera, o panteão da mitologia egípcia, da religiosidade egípcia, era muito vasto. Existiam muitos deuses. Então, da mesma forma como existiam muitos deuses, existiam muitos faraós. Então, esses faraós, eles eram mandados para cidades diversas para representar não só o faraó, mas, ao mesmo tempo, representar uma divindade. Só que quando eles ficavam numa determinada cidade, eles iam acumulando poder. Ele era muito respeitado e, por isso, passava a administrar determinados locais. Então, a influência dos sacerdotes era bastante perceptível, era bastante comum. E isso, às vezes, incomodava e muito o próprio faraó, chegando, inclusive, a acontecer o que eu comentei, de um faraó tentar mudar a religião para acabar com o poder, com a influência desse grupo sacerdotal. Tudo bem? Então, só grifar influência dos sacerdotes e destacar que eles eram bastante influentes e tinham muita força em cidades, tá? Fora da capital, espalhados pelo Egito Antigo. Tudo bem? Galera, aí, para dar uma melhorada no conteúdo, para que vocês sintam uma coisa chamada de curiosidade, eu destaquei para vocês aqui exemplos de alguns faraós. Quais são eles? Quefren, que é o autor, na verdade, aquele que mandou construir a pirâmide de Quefren, uma das grandes pirâmides daquela região de Gizé, ao lado da pirâmide de Quéops. O segundo é o Tutmés. O Tutmés, ele aparece na história egípcia, tchutchucos, para quem lembra das minhas aulas, pelo fato de ele ter feito a expansão do Egito até a Mesopotâmia e Palestina. Tem aqui o Akenaton. Quem é o Akenaton? É aquele faraó que tentou mudar a religião. Ele chamava antes Amenófis. Mas aí o que ele fez? Ele mudou a religião, acabando com o politeísmo, e colocou como única divindade um disco solar, que era chamado Aton. E por isso ele mudou o nome. Ele passou a ser chamado Akenaton, para homenagear esse único Deus. Aqui embaixo, eu até comentei durante as aulas, pessoal, é talvez a máscara funerária mais bonita encontrada no Egito Antigo. Ela pertence ao Tutancâmon, que muitos dizem era filho do Akenaton. Era chamado também de Deus Menino, porque ele governou por muito pouco tempo, ele governou por 10 anos o Egito. Tá legal? E por último, tchutchucos, o Ramsés II, aquele faraó que a gente faz a interlocução dele, da história dele, com a própria história dos hebreus, que o Adriano contou. Tudo bem? Repara uma coisa interessante. Todos viram nesses faraós
a presença de alguns adornos, de algumas decorações, né, de alguns adereços comuns em toda a história do Egito. Primeiro adereço, a barba postiça, estão vendo? Todos usam essa barba postiça. Inclusive, as mulheres, quando assumiam um poder, naquelas circunstâncias que eu passei para vocês, elas eram obrigadas a usar essa barba postiça, tá? É uma barba que tenta simbolizar um pouco a sabedoria. Outra coisa que vocês perceberam que todos os faraós utilizam, a tiara. Estão vendo aqui? Isso aqui que eles estão utilizando é a tiara. E ela cai como se fossem duas perninhas, uma em cada ombro aqui do lado do faraó. Estão reparando? E o último adereço que todo mundo reparou é a presença da cobra, a naja. Estão vendo aqui? Todos os faraós têm a presença da naja. A naja, junto à águia, era uma simbologia referente a poder. Estava simbolizando o poder do faraó. Tudo bem? Então, esses são alguns faraós. Esses são alguns deuses que comandaram o Egito. Por quê? Porque todo mundo tem que lembrar que o faraó, ele era um deus encarnado. Beleza? E aí a gente vai para a finalização, tchutchucos, religião. Que eu tenho certeza que muitos já leram uma porrada de coisas sobre religião egípcia. Olha como é muito interessante e acompanhem, porque é muito baba. Tchutchucos, religião egípcia, a primeira coisa que todo mundo tem que reparar é que era uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses. Reparem, quase todas as civilizações da Antiguidade Oriental eram também politeístas, exceto os persas, que eram dualistas, e exceto os hebreus, que eram monoteístas. Só que, atenção, tchutchucos, os deuses dentro do Egito, eles sempre tinham 3 aparências. Eu vou abreviar, vocês vão colocar. A primeira aparência, que é uma aparência muito comum, misturava, vou colocar aqui, animal com humano, tá? Então, a primeira aparência de um deus é o que misturava animal com humano. É chamado de antropozoomórfico. Não anotem, mas vocês vão lembrar. Geralmente, a cabeça era de animal e o corpo era de um homem. Tudo bem? Segunda aparência era menos comum que a primeira que eu destaquei para vocês. Era a aparência humana. Nem preciso discutir. Um exemplo para vocês é o exemplo de Osíris. O Osíris tinha aparência humana. Boa, boa. E para finalizar, a última aparência de um deus era a aparência só de animal. Geralmente o animal era relacionado ao rio Nilo. Crocodilo, ibis e por aí vai. Então, geralmente era um animal associado à natureza, associada ao rio Nilo. Tudo bem? Então, destaquem o primeiro tipo de aparência, a aparência animal com a aparência humana. Boa, boa. Segundo ponto da religião, os caras acreditavam na imortalidade da alma, tchutchucos. E é muito interessante que, pelo fato deles acreditarem na imortalidade da alma, eles praticavam mumificação. Eles conservavam o corpo do faraó e depois, com o tempo, quem tinha dinheiro também fazia a mesma coisa, acreditando que o faraó podia voltar para aquele corpo e podia viver novamente. Só que, lógico, não sair aí pelas ruas do Cairo, sair pelas ruas de Tebas e assustando todo mundo. Não. Era viver novamente dentro da pirâmide ou dentro de um palácio celestial. Tá legal? E tem uma coisa muito interessante da mumificação, tchutchucos, que era o seguinte: era uma prática demorada. Ela demorava até 40 dias. Por quê? Porque todo o interior do faraó era tirado, os órgãos, eles banhavam depois com uma solução de água, com nitrato, como se fosse um sal. Logo em seguida, eles davam uma banhada com perfume, passavam uma espécie de um creme e, por último, eles envolviam com linho, aquela famosa faixa da múmia. Então, era uma cerimônia bastante demorada, era uma cerimônia que existia bastante, há bastante tempo, e com o tempo também eles vão melhorando. Por isso, os egípcios eram muito conhecedores da arte de dissecação de cadáveres. Tá legal? E para finalizar, a religião é onipresente. O que é isso? A religião ela está presente em todo o Egito, na cultura, na economia, na sociedade, no comportamento.
Então o egípcio, ele respirava religiosidade. Era uma coisa muito natural. Fazia parte da compreensão deles enquanto seres que viviam sob a tutela dos deuses. Tudo bem? E aí, galera, para finalizar, para não ficar muito solto, as curiosidades que a gente sempre passa, já encerrando a aula. Galera, essa cena que vocês estão vendo aqui é a cena do julgamento da alma de um faraó. No caso, a alma do faraó é essa em branco que está tentando entrar no ambiente em que eu vou narrar a cena. O que era o ambiente? O ambiente era o saguão do palácio do Osíris. E o que vocês têm aqui de cena? Um deus chamado Anubis numa balança. E o que ele fazia? Ele recebia o coração do faraó, a alma entregava o coração dela mesma para o Anubis, e o Anubis colocava esse coração no prato da balança. No outro prato, ele colocava uma pena. E o que acontecia? Quando ele soltava a balança, o coração tinha que ser mais leve do que a pena. Porque sendo mais leve, demonstrava que o faraó ele foi um bom homem, ele foi um bom político, ele foi um bom religioso. E aí sim, ele tinha direito a ter a vida após a morte. À direita tem uma figura que está narrando tudo isso, está registrando o que está acontecendo. É o famoso Tote. O Tote, que é um deus com cabeça de Ibis, que é uma ave do Egito, uma ave do Nilo, é o escriba. Ele está relatando o que está acontecendo. E aqui, tchutchucos, a gente tem uma divindade, que é uma divindade chamada Sobek. É um crocodilo. Por que ela está aqui? Porque caso o faraó não consiga passar pela prova, o Sobek, ele comia a alma do faraó. Traduzindo, ele fazia com que o faraó não tivesse direito à vida após a morte. Tudo bem? Então tá aí, tchutchucos. Esse é o conteúdo para vocês. Boa, boa? Alguma dúvida? Nenhuma? Galera, então tchau para vocês. Vocês vão ter aula com Leônidas da Química, Vitor Viana, ele já está presente. Grande beijo. Vitão, grande abraço, boa aula e até a próxima. Falou, galera. Valeu, tchau, irmão. Valeu. Falou. Beijo, obrigado. Valeu, abraço. Tchau, beijão para vocês. Valeu, Augusto. E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia, prof. Tudo bem? Como que vocês estão? Tudo jóia? Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Vamos bem. Como o senhor está, Estão. professor? Estou bem, graças a Deus. Estou tudo jóia. Estou aqui em casa. Nossa. Acho que essa semana vocês ficarem em casa foi muito bom, a semana de prova, dá para vocês se organizarem melhor. A escola ultimamente está fazendo umas coisas bem pensadas. Gostei demais da ideia. E é porque vocês estão de prova, né? O link da prova é liberado à tarde? Sim, sim. É das 2h30. 2h30, 5h30. Das 2h30 às 5h30, então. Para vocês evitarem de ficar saindo correndo, né? Eu achei legal a ideia. E aí, gente? Ó, vocês estão ligados que nós terminamos a apostila, certo? Vocês perceberam? Ah, a gente terminou? Sim ou não? Vamos lá, conversa comigo. Eu vou. Pô, Sim, o Lauro, terminamos. tô vendo o Lauro aí. Lauro, grande abraço. Eu tava vendo outro aluno aqui, acho que era o Natan também, agora saiu a câmera. E aí, Natan, tudo bem, meu querido? Tá? Eu desliguei porque minha Gente. tá meio duvidosa, professor. Ah, então beleza, tranquilo. Gente, bom dia, meus amores, bom dia, tá? É muito bom estar junto com vocês, tá? Sempre as minhas aulas com vocês, putz, é muito, muito gostoso. E hoje não vai ser diferente, tá? Hoje não vai ser diferente. Vai ser mais uma aula incrível, porque vocês são incríveis. Beleza? Vamos começar? Vitor, você terminou a apostila. E aí, o que nós vamos fazer? Gente, tem vários exercícios que ficaram para trás. Certo? Nós vamos fazer esses exercícios. Mas eu não vou fazer todos, eu vou fazer alguns. Por quê? Justamente uns que eles são parecidos com o exercício que vocês têm na prova. E com isso, nós fazemos uma revisão. Beleza? Tranquilo? Beleza.
Tá. Ô, gente, eu queria, assim, pedir uma coisinha para vocês, e eu tenho certeza que com o carinho que nós sentimos aí, eu tenho certeza que vocês vão me escutar e vocês vão fazer o que eu estou pedindo, tá? Eu sei que a prova, ela é uma prova onde você pode fazer na sua casa, uma avaliação, né? Que essa avaliação você tem todas as ferramentas para estar buscando essas respostas na internet. Se bem que essas questões eu que fiz, tá? Eu que elaborei, são inéditas, vocês podem estar pesquisando na internet, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, e se vocês forem buscar alguma coisa, busca do caderno de vocês, tá? Porque conhecimento não é só nota, entendeu? É conhecimento. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? De boa. Tá de boa, professor. Tipo assim, eu não quero que um cola do outro. Tá? Porque aí, nossa, joga todo o nosso trabalho fora e aí vocês vão estar a fim só de uma nota e não de conhecimento. E vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir tirar uma nota excelente, tá? Só, se vocês buscarem alguma coisa, busquem no caderno de vocês. Beleza? Tranquilo. Tá, então é assim, falo para vocês, é da índole de cada um, tá? Eu tenho certeza que vocês são maravilhosos, então vai dar tudo certo. Lindos, lindas, gatos e gatas, pega a apostila de vocês na página 440. Apostila, página 440. Vamos lá? Gente, tá boa a imagem aí? Ah, não sei se Prof, tá travado. tá, eu acho que, acredito que seja para todo mundo, mas é que ela tá um pouco travada, Oi. e tá meio sem foco, assim, tá meio Eu borrado. não tô mexendo? Tá mexendo, só que eu acho que quando o senhor for escrever, não vai dar para ver muito bem, e tá travando também, um pouco. É que não é que trava que fica parado, professor. Ele trava de, tipo, dar uma, como chama? Uma atrasada no vídeo. Mesma coisa? Mesma coisa, prof. Não, eu acho que é em questão da internet, porque a qualidade tá baixa Peraí. e tá meio travado. Mas dá pra entender. A mesma coisa? Sim. Sim. Vai, vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos ver se vai melhorar. Acredito que seja internet. De novo. Ó, peguem na página 440. Tô aqui. Estamos aqui. Pegou? Melhorou a imagem, Tá. prof. Ah, melhorou um pouco. Melhorou? Tá melhor a qualidade, sim. Tá melhor? Qualquer coisa, por favor, vocês falem para mim que eu tento melhorar. Beleza? De boa. Quando terminar essa aula, eu vou reiniciar tudo aqui. Ver o que eu consigo fazer. Ok. Ó, vamos lá. Página 440, desenvolvendo habilidade. Quantos exercícios desse aí eu não fiz? O exercício 1 eu fiz com vocês? Sim, para mim o senhor fez todos. Para mim também. É, pra mim também. Ah, tá. Então, nos complementares. Acho que a gente só fez até o 2. Só fizemos fez. 1 e 2. Isso. Então, olha só. Vamos fazer o exercício 3, então. Nós vamos fazer o exercício 3.
Vamos fazer o exercício 4, o 5, o 6, o 7, até a gente conseguir aí, beleza? Vamos terminar isso aqui, porque você tem exercício de distribuição eletrônica, tá bom? Olha só, exercício 3, posso? Ó, considere as informações mostradas a seguir a respeito de 3 elementos genéricos, representados pelas letras A, B e C. Vamos lá, gente. Página 441. O nosso exercício é o exercício 3. Os elementos genéricos são os elementos A, B e C. Com base nas informações, identifique a alternativa que apresenta a distribuição eletrônica em subníveis de energia do átomo C. Então, nós precisamos de saber a distribuição eletrônica. Nós precisamos de saber a distribuição eletrônica do átomo C. Mas, para que nós possamos fazer isso, tem algumas informações que são dadas aqui no exercício. Por exemplo, o ponto 1, o elemento A apresenta número atômico 20 e número de massa 56. Então, o elemento químico A é 56 e 26. Beleza, gente? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá. Então tá, vai falando comigo aí. O elemento A é isótono de B. Então, A é isótono. Isótono. O que seria isótono, galerinha? Qual que é a definição de isótono? Número igual de nêutrons. Exato. Ô, Sofia, tá no quadro, ó. Página 441, exercício 3. Beleza? Então, vamos lá. Próximo, o elemento químico B. O elemento químico B é isóbaro de C. Então, o elemento químico B, ele é isóbaro de C e isoeletrônico de C mais 2. E ele é isoeletrônico, vou até colocar aqui, ó. Isoeletrônico de C mais 2. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, o elemento químico B apresenta número de massa 58. B, número de massa 58. Qual vai ser a distribuição eletrônica do elemento químico C? Gente, tem bastante informação, né? Vocês perceberam isso? Caramba! Tem bastante. Não é? Então tá, vamos começar. O que nós faríamos aqui primeiro? O que você acha? Ó, primeirão de tudo. Descobrir quem que tem o número atômico 26. Oi? Descobrir quem que tem o número atômico 26. Isso, esse aqui tem número atômico 26, né? Ó, ele pede a distribuição eletrônica desse cara, é isso? Então, é isso mesmo que ele pede? Confere para mim, por favor. Sim. Boa, isso aí. Então, olha só. Se ele pede a distribuição eletrônica de C, eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo. Eu sei que esses dois são isóbaros. Está escrito no exercício. Então, se os dois são isóbaros, então quer dizer que o número atômico vai ser quanto? A massa atômica vai ser 58. Beleza até aqui? Tranquilo. Beleza. Então tá. Agora, outra informação muito boa. Você sabe que a massa é igual à soma de P mais N. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E nós sabemos que esses dois elementos químicos aqui, ó, eles são o quê? Eles são isótono, não é isso? Sim. Então tá. Se eles são isótono, tem o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons você acha que o elemento químico A possui? 30. Se você quiser, eu posso fazer a conta, mas dá para fazer de cabeça, porque nós já fizemos isso muitas vezes, né? Quantos nêutrons que o elemento químico A tem? 30. Oi? 30. 30. Alguém aí ficou com dúvida porque é 30?
Tá? Número de nêutrons, só pega o maior menos o menor, você já acha o número de nêutrons. Beleza? Beleza. Tranquilo até aqui, meus lindos? Por mim tá Minhas lindas? Tranquilo. Então tá. Agora, observe o que eu vou fazer. Eu sei que esses dois elementos químicos, o A e o B, esses elementos genéricos, hipotéticos, têm o mesmo número de nêutrons. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um N que corresponde a 30. Agora, como que eu vou achar o número de prótons dele, ou o número atômico? Vamos jogar na fórmula. Você sabe que A é igual a P mais N, certo? Então, quer dizer que P é igual a A menos N. Concordam comigo? Vamos lá, gente. É muita informação que você tem no exercício só. Concordo. Oi? Entendi o Vamos lá. raciocínio. Oi? Não, é que eu entendi o raciocínio. Então tá. Qual é o valor de A que nós temos? 58, certo? Menos quanto? Menos quanto? 30. Menos 30. Então quer dizer que P é igual a quanto, gente? 28. 28. Então quer dizer que o número de prótons de P é igual a 28. Essa informação é de extrema importância. De extrema importância. Por quê? Porque ele fala que essa espécie, a B, ela é isoeletrônica de C mais 2. Concorda comigo? Concordo. Então tá. Se é isoeletrônica, qual o número de elétrons que tem essa espécie aqui? 28. 28. Mas ele só tem 28 por quê? Porque ele ganhou 2 ou ele perdeu 2 elétrons? Olha que íons que tem aqui em cima. Que ele perdeu 2. Perdeu 2. Certo? Ele só tem 28 porque ele perdeu 2. Então, qual que é o número de elétrons de C? O número de elétrons de C vai ser quanto? 30. 30. Então, o número de elétrons de 2, de C, é igual a 30. Essa é a resposta. Vitor, mas não tem essa resposta. Tem? Tem sim. Sabe onde que essa resposta está? Está aqui, ó. O elemento químico C tem a distribuição até chegar no 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3b10. O elemento químico C tem essa distribuição eletrônica. Qual que é a alternativa correta? C? É a letra C, né? Ainda coincidiu, né? Esse C aqui, ó, é do elemento, tá? Mas a alternativa correta do exercício é a alternativa C. Ixi, será? Porque termina em 4P5. A distribuição do senhor terminou em 3D10. Não entendi. Não, não termina, não. Não, é C. A C termina em 3 e Eu 10. vi a alternativa errada. Não entendi, meus amores. Não, é que eu tinha confundido as respostas. C da outra questão. Ah, tá. Não, sem problema, meu bem. Sem problema. Tudo bem? E aí, cara, que exercício difícil, velho. Esse, pra mim, eu achei muito difícil. É muita coisa pra você fazer. Hã? Perceberam ou não? Oi? Tinha um exercício parecido lá no Classroom. Ah, é? Uhum. São aqueles exercícios que eu mando de tarefa? Acho que são. Eu normalmente coloco os exercícios meio chatos mesmo. Sim. E aí? Vocês gostaram? Hã? Cara, é difícil, professor, vou falar pra tu. Mas é da hora. É bom que a gente conseguiu revisar vários conteúdos. Nossa, que você... Isso, você revisa partículas subatômicas, certo? Prótons, nêutrons e elétrons.
Aqui você revisa semelhanças atômicas, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. E você revisa a distribuição eletrônica. Cara, são conteúdos, assim, extremamente importantes para o passe, tá? São conteúdos que é muito importante para o passe. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Vocês viram que teve momentos que eu revisei várias vezes lá atrás, entendeu? E ainda deu tempo de terminar a apostila, ainda sobrando uma semana ainda para a gente fazer revisão. Vocês viram? Aham. Não adianta, não precisa de correr com o conteúdo, que no final dá tudo certo. Lembra que eu sempre falo para vocês, conteúdo não é jogado, a gente tem que construir na cabecinha de cada um de vocês. Não é fácil, não. A missão não é fácil, mas nós somos fortes. Exercício 4. De acordo com o modelo atômico de Rutherford Bohr, eu coloquei um negócio legal hoje lá no meu Instagram, falando sobre Bohr. Qual que é o teu Insta, professor? É professor Victor Viana. Beleza. Coloquei no Store. De acordo com o modelo atômico de Rutherford Bohr, o átomo de um elemento químico possui um núcleo com prótons e nêutrons. Nossa. Exercício errado. Ó, esse exercício está errado. Enunciado falso. Ó, vocês viram aí? De acordo com o modelo atômico de Rutherford Bohr, o átomo de um elemento químico possui um núcleo com prótons e nêutrons. Não. Está errado. Rutherford Bohr, prótons, só prótons no núcleo, não tem nêutrons. Putz, que isso, cara. E um elemento e uma eletrosfera com várias camadas eletrônicas. Tudo bem, tá? Tudo bem. Os elétrons se encontram distribuídos por camadas eletrônicas de acordo com os subníveis energéticos do SPDF. Outro erro no exercício. Olha isso, gente. Enunciado mal feito. Quem foi que determinou os subníveis, o SPDF? Quem foi? Foi Rutherford? Foi Bohr? Hã? Sommerfeld, não? Sommerfeld, isso aí, ó. Coitado, ó. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes o cara influenciou demais, cara. O cara deu a vida pra fazer isso aí, e vai o cara lá e esquece, coloca o que ele fez no nome do outro. Nossa! É igual muitos alunos. A gente prepara isso, faz o aluno ficar fera na química. Aí chega no terceiro ano, vai lá e passa no vestibular que ele quer. Aí ele mudou de escola, só lembra dos professores do terceiro ano. Nossa, que é a mesma coisa, mesma coisinha. Aí tu coloca lá aqueles textos agradecendo todos os professores, igual aquela professora lá do ensino fundamental, que ensinou ele a ler, que é a mais importante de todas, aquela professorinha lá que com muito sacrifício ensinou ele a fazer continha de mais, de menos, aquela ali sim, a professora do ensino fundamental, aquela ali que você tem que levar um buquê de flor para ela, lá do ensino fundamentalzinho, cara. Aquela lá foi a principal no seu estudo aprendizado aí ao decorrer do seu ensino, a sua vida toda. Podemos esquecer de ninguém. Aí o cara vai lá, dá vida por isso, esquecem deles, tadinhos. Vamos lá. Na forma dos íons, a distribuição eletrônica é alterada pelo processo de ganho ou perca de elétrons. Então tá, deixa eu voltar. Então a distribuição por íons, ela é afetada com a perca de elétrons ou com o ganho de elétrons. Certo? Aí o número atômico do bromo é 35 e do potássio é 19. O sal brometo de potássio, a distribuição eletrônica do ânion é. Então, olha só, vamos fazer aqui. Cloreto de potássio, certo? É isso mesmo? Brometo, né? Brometo de potássio. Eu não tenho noção aí da ideia, né? De quem que é essa substância, porque ainda não estudei os sais, suponhamos. Mas ele está falando lá que eu tenho um brometo, né? Aí ele pergunta assim, ó, a distribuição eletrônica do ânion. Quem vai ser o ânion? No brometo de potássio, você tem que pensar no seguinte, os cátions são sempre os metais, porque os metais estão lá na tabela periódica, no grupo 1, grupo 2, metais de transição, tal. Aqueles caras são os metais. E o potássio, você sabe que ele é um metal.
Tudo bem? Então, sobrou quem? Sobrou o ânion, que é o brometo. E o brometo, ele está em qual grupo da tabela periódica? Lá no grupo 17. Se ele está no grupo 17, meus lindões, isso significa que ele é um ânion monovalente menos 1. Tá bom? E o número atômico do bromo é quanto mesmo? Que eu esqueci? Tem no exercício aí? Hã? Tem. O número do bromo é 35. Obrigado, 35. Se ele é um ânion, sinal que ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou né, elétrons. gente? Isso, ganhou 1. Mas por que eu sei que ganhou 1 e não ganhou 2? E não ganhou 3, Vitor? Como que eu vou saber um exercício desse? Ó, eu sei que nesse momento você tinha que pensar muito mais porque você não estudou ainda os sais, tá? Mas dá para fazer no seguinte raciocínio. O bromo é um elemento que está localizado na tabela periódica lá no grupo 17. Se ele tem 17, ele tem o quê? 7 elétrons. Então, ele ganha 1. Ele é um ânion monovalente. Agora, me diz uma coisa. Nós vamos distribuir para 35, para 34 ou para 36, meus lindos? 36. 36. Isso, 36, faço para 34. Exato, 36 porque ele ganhou 1. Isso. Então, vamos fazer a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Aqui tem 30, tá? Quando você chegar sempre no 3D10, são 30 elétrons, tá? Eu gosto de falar isso para você ter um parâmetro, para vocês pensando, seguindo aí, tá? Depois disso aqui vai ser 4, Vitor. Vai ser 4P6. Então, essa é a distribuição eletrônica para esse ânion. Qual que é a resposta correta disso? Letra E. Por aí. Letra E? Ô, professor, Foi. eu não entendi. Tá, qual parte que você entendeu? A distribuição eletrônica ou esse Não, eu ânion não aqui? entendi a parte que o senhor falou sobre alguma coisa da tabela periódica. Ó, quando você pega lá na tabela periódica, lembra? Eu acho que eu coloquei assim no cantinho. O pessoal, eu coloquei no cantinho, acho que eu até tirei foto, depois eu coloquei no grupo. Grupo 1. Tá? Tipo assim, ele pode ser monovalente, ó, cátion monovalente, cátion bivalente, cátion trivalente, cátion... Vocês lembram, eu coloquei no cantinho. Então, olha só. O que você pensa assim? Se ele é um brometo, igual ele está falando ali, ele ganhou ou perdeu elétrons, igual ele está falando no exercício, e ele pede a distribuição do ânion, certo? Esse é um tipo de exercício que você não faz sem tabela periódica. Beleza? Não faz sem tabela periódica. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio, tá? Aí você vai analisar quais são os elementos químicos. O bromo e o potássio. Tá. Aonde que ele está localizado na tabela periódica? O potássio. Lá no grupo 1. E o bromo? Lá no grupo 17. Ou seja, um tem 1 elétron, o outro tem 7 elétrons na camada de valência. Certo? Eu sei que vocês não estudaram ainda a ligação química. Mas pense uma coisa. Para ficar com 8 elétrons, que é a regra do octeto, e se estabilizar, o bromo, ele vai ganhar quantos elétrons? Ele só pode ganhar 1, para poder ficar com 8 na sua camada de valência. 6 mais 2 dá 8. Esse é um formato de resolução de exercício. Confesso para vocês que esse exercício, nesse lugar, nesse momento da nossa aula, é um exercício difícil. Tá? É um exercício difícil mesmo. Mas não tem outra maneira. Quando você já estudar a ligação química, fica muito mais fácil. Ou você pega, faz assim, ou você faz de um jeito um pouco mais fácil. Você teve uma aula comigo que eu mostrei a tabela periódica. Esse aqui é o final da tabela periódica, tá, gente? E eu mostrei os grupos. Grupo 18, grupo 17, grupo 16. Aqui é o flúor, cloro, e aqui é o bromo. O
Os gases nobres é 0. Esse aqui é -1, -2. Então, a carga do bromo é -1. Por isso que eu coloquei -1 aqui em cima. Tudo bem? Tá bom. Mas olha só, qual o seu nome que você está falando comigo? Lara. Ô, Lara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar uma missão. Você topa? Pode falar. Você sabe que eu jamais ia expor você, meu bem. Mas, vou te dar uma missão. Qual que é a missão? Na apostila 2, acho que logo no segundo capítulo, nós vamos estudar a ligação iônica. A sua missão é o quê? É lembrar de fazer esse exercício de novo. A partir do momento que você estudar a ligação química. Isso aqui são jeitos que eu tenho de fazer você entender esse exercício agora. Lara, quando você estudar a ligação química comigo, você vai resolver esse exercício assim, por raciocínio lógico. Você vai ver, nossa, como que é fácil. É porque você não aprendeu uma parte do conteúdo. Certo? Tem como fazer ele? Tem. De outra parte que é mais difícil. Decorando, né? Tudo que é decorado é ruim. Decorado você esquece, né? Mas quando você aprender a ligação iônica, a transferência dos elétrons, o que vai acontecer? Você vai conseguir identificar que o bromo é -1, assim, facinho. Então, a missão é, eu vou esquecer. Você sabe que eu estou ficando velhinho, né? Eu vou esquecer. Mas você vai lembrar. Quando a gente vai estudando a ligação química, a gente terminar a ligação química, você fala assim, professor Vitor, então vamos resolver de novo aquele exercício 4, lá da página 441, só para ver se ele ficou fácil mesmo. Posso fazer esse desafio com você? Você me lembra? Pode. Então tá bom. Tá? Porque fica mais difícil mesmo, porque esse é o recurso que eu tenho agora, porque vocês não aprenderam ligação química ainda, certo? Mas quando vocês aprenderem, você vai ver que vai ficar muito, muito, muito mais fácil. Quer ver, olha só. Eu vou só dar uma dica para você. Todos os ânions ganham elétrons, certo? Que tanto de elétrons que ele ganha? O tanto suficiente para completar a regra do octeto, que são as regras dos 8 elétrons. E se você fizer a distribuição de 35, esquecendo o ânion, aqui dá 5. Ele fica com 5 mais 2, 7. Então ele só pode receber 1. Fica muito fácil, mas calma. Vamos deixar tudo para o seu momento. Numa das próximas aulas. Tá bom? Tá bom. Mas eu vou esquecer, hein? Cuidado. Vamos lá. Exercício. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? O visual tá bom? Eu acho que depois dessa explicação eu entendi o que aconteceu. Ah, é? Por isso que é bom, gente. Vocês não podem ficar com timidez. Por que vocês não é tímido comigo? Vocês têm que conversar. E tem que perder timidez com todos os outros professores. E trocar ideia. Eu vi o Rogerinho fazendo exercício, mandando rascunho para vocês. Eu vejo o John mandando, entendeu? Rascunho para vocês lá do quadro e tal. Cara, vocês estão cercados de pessoas que só querem somar na vida de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Eu sei que muitos são tímidos. Tudo bem. Mas você está com dúvida? Escreve no chat. Entendeu? Escreve no chat. Só não fica com a dúvida, tá? Porque você está cercado de professor que só quer somar na vida de vocês. Entendeu? Aí, junto. Você quer aprender e a gente quer ensinar? Cara, combinação perfeita. Melhor combinação do mundo. Exercício 5. E aí? Ai, meu Deus. Dá até medo de um enunciado desse tamanho, né? Ele está falando do quê? Cientistas medem energia liberada para o elétron dos átomos. Opa! Energia liberada, tá? Para o elétrons do átomo, é isso? Acho que sim. Tá. Então, o que eu vou pensar sobre isso? Eu já começo a pensar assim. Pô, ele está falando, né?
ele já está falando do quê? Ele está falando sobre o salto quântico. Beleza? De boa. Você está falando sobre o salto quântico? Cara, eu vou ler aí a primeira alternativa para ver se eu preciso ou não, ler o enunciado. Pode ser? Você sabe que eu sou meio preguiçoso, né? Para isso. Vamos lá. Primeiro, a absorção é a emissão de energia pelos átomos quando os elétrons mudam de níveis, podem ser ampliados no laser. O que você acha? A gente vai ter que ler, né? Ideia, Eu acho que a gente vai ter que ler. Vai ter que ler. Alguém poderia ler para mim, por favor? Posso ler? Pode. ler. Tá. Cientistas medem energia liberada pelos elétrons nos átomos. Com a ajuda de feixes laser, os pesquisadores poderão controlar o zigue-zague das partículas entre as diferentes órbitas atômicas, medir os níveis de energia dos átomos com exatidão e baixo custo já é possível graças aos pesquisadores do GILA, uma joint venture entre o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento do Comércio e a Universidade de Colorado, em Boulder. Assim como o satélite necessita de impulso para alcançar órbitas terrestres mais elevadas, os elétrons também requerem energia em dimensões quânticas para saltarem de uma órbita para outra ao redor do núcleo do átomo. Pesquisadores da GILA utilizaram luz laser para impulsionar os elétrons do átomo de repúdio para os níveis mais altos de energia. Então, amor. Peraí. Desculpa te interromper. Então, nesse momento, eu já consigo entender que o item 1 está certo. Perceberam ou não? Eu não percebi. Absorção e emissão de energia pelos átomos, quando os elétrons mudam de níveis de energia, podem ser ampliados no laser. Então, o laser só vai emitir, certo? Essa coloração, essa tonalidade. Não estou falando do laser, somente o laser vermelho, tá, gente? Existe laser de várias cores, tá? Você tem um laser verde, né? Você tem um laser violeta, que é o mais perigoso e tal. Então, você pode, eu deduzo esse exercício que o item 1 já seja certo. O que vocês acharam? A partir da leitura desse ponto, até esse ponto. Eu concordo. não sei se eu peguei. Beleza. Vamos lá. Então, continua, meu amor. Só para o Natan que não pegou, a gente acabou de ler aqui. Pesquisadores da GILA utilizaram luz laser para impulsionar os elétrons do átomo de repúdio para os níveis mais altos de energia. Então, detectaram a energia liberada pelos átomos na forma de luz fluorescente assim que eles voltavam ao seu estado natural. Pronto, agora acabou de definir mesmo que esse item está extremamente correto. Beleza? Entendi. Obrigado. Entenderam? Sim. O próprio enunciado, né? Então a gente tinha entendido mesmo. Então, numa dessa, que eu achei esse exercício um pouco mais difícil, eu já vou ir por eliminação. Vou pegar o meu lápis aqui, já vou eliminar, porque eu sei que a 1 está certa, então eu vou eliminar a B, vou eliminar a C, né? E vou eliminar a D. Só vai sobrar A e E. Viu isso? Continua, meu bem. Tá bom. Segundo os pesquisadores, a nova técnica permitirá que os cientistas mensurem e controlem as transições entre os níveis atômicos de energia de forma muito mais eficiente. Poderá ter também aplicações práticas em muitos campos, incluindo a astrofísica, computação quântica, análise química e síntese química. Sobre a eletrosfera, considere as informações a seguir. Tá. Depois, poderá ter também aplicações práticas em mudanças de campos, inclusive astrofísica, computação quântica, certo? Análise química, sintética e tal. Então, olha só. Quando você fala de computação quântica, você já vê os modelos quânticos. Quem são os responsáveis pelos modelos quânticos? Certo? São 3.
Vocês sabem disso. Eu não consigo pronunciar, mas é o Broglie, o Heisenberg e o Schrödinger. Lembra do finalzinho dos slides dos modelos atômicos lá atrás? Lá no capítulo 2? Lembrei. Então tá. Para mim, esse item 2 também está certo. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o 3. Beleza? A partir do item 3, se o item 3 for verdadeiro, o item 2 automaticamente vai ser. Então, olha só. No estado fundamental, os elétrons preenchem sucessivamente subníveis de energia em ordem crescente de energia. Isso mesmo, em ordem crescente. Com o número máximo de elétrons permitido em cada subnível. Assim, para o átomo de potássio no estado fundamental, que tem o número atômico 19, a distribuição em ordem crescente, tá? Pode ser representado por... Aí tem lá o potássio. Nós sabemos que esse exercício é o exercício 5. O item 1, nós já sabemos que está certo. O item 2, ele ainda está em aberto. Não preciso de respondê-lo agora. Mas o item 3, se eu respondê-lo, sabe? Nós conseguimos chegar na resposta. Beleza? Peter, mas por que você está fazendo isso pulando o 2? Eu sei que o 2 está certo, porque quando fala computação quântica, só pode ser o modelo quântico, que foi, certo, concebido aí por esses 3 caras aí. Principalmente por esses 3 caras. Principalmente. Tá? Então, a distribuição do potássio, que tem o número atômico 19, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, é isso? Depois 4s1. Tá certo? 10, 12, 18, 19. Não quer dizer que esse item está certo ou está errado? Imagino que esteja certo. Certo, né? Se esse item está certo, o item 1 está certo, o item 3 está certo, não tem alternativa 1 e 3. Moral da história, o que significa? Significa que o 2 também está certo. A alternativa correta vai ser a alternativa aí. Beleza? Beleza. Beleza. Esses exercícios teóricos, na maioria das vezes, são os mais assim, né? Eu acho difícil, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer o exercício 6 rapidinho aqui. Alguém poderia ler para mim, por favor? Posso ler? Posso ler? Pode. A pessoa que se prontificou para ler pode ler. Por favor, outro faça a leitura, então. Tá bom, posso ler, professor. Pode ser. Sax 2018. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir. A distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, segundo o diagrama de Linus Pauling, pode corresponder apenas à distribuição eletrônica das espécies. Tá, então ele está pedindo para a gente fazer o quê? Você tem várias espécies aqui, ó, 6 espécies. Qual ou quais dessas espécies têm essa distribuição eletrônica? Ou seja, quais são isoeletrônicos? Qual tem a mesma quantidade de elétrons? Primeiro passo. A distribuição eletrônica que ele me deu como referência, eu preciso de contar quantos elétrons tem. Alguém pode me dizer quantos elétrons tem, né? A distribuição eletrônica que ele me deu? 18. 18 elétrons. Então, aquela ou aquelas, né? Aquele ou aqueles íons aqui em cima, o que tiver 18 elétrons são espécies isoeletrônicas, são espécies que terão a mesma distribuição eletrônica. Vamos lá. 20, ele perdeu ou ganhou? Perdeu. Perdeu 2. Então, 20 perdeu 2, ficou com quantos? 18. 18.
Pronto. Isso aqui já é uma alternativa correta. Certo? Então, já vou colocar lá. 1 já está correto. 16, ele ganhou ou perdeu? Ganhou. Ganhou quantos? 2. 2. 2. Então, quantos elétrons que tem? 18. Então, quer dizer que o item 2 também. A alternativa já é 1 e 2. Flúor, tem 9, ganhou 1, ficou com 10. Pode ser o flúor? Não. Não. Aqui, deixa eu anotar aqui. 5 e 6. 17. Aqui tem 17 elétrons. Ele ganhou 1, ficou com quantos? 18. 18. Pode ser? O 5 pode ser? Não. Hã? 5 não pode ser. Pode. Então, 4 também. Tem a mesma distribuição. Esse aqui, 38, ele perdeu 2, ficou com 36. Pode ser? Não. Não. Esse aqui, 24, perdeu 3. Está com quanto? 21. 21. Pode ser? Não. Não. Alternativa correta. 1, 2 e 4. Beleza? Alternativa correta, qual que é do exercício? Letra É a D. D. D de D de dado. Beleza, meus queridos? Beleza. Beleza, Pode- prof. Podem ir para o intervalo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tá? Beijo. Professor. Você, ó, Obrigado pela aula. Tchau, gente. Se vê daqui a muita coisa pouco. que nós fizemos aqui vai ter na prova, tá? Tudo bem. Beleza? Então tá. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Bom descanso. Tchau, professor. Tchau. Até daqui a pouco.